Todo mundo que tá há muito tempo na política tá sujo. Isso é um grande problema. Você é novo na política, então a gente Não, eu tô 12 provavelmente... anos. Não, vou dar exemplo, o Kim ganhou a eleição para deputado federal em 18. O Flávio tá há muito tempo, mas assim, você consegue fazer as coisas sem ser ladrão. Eu vou encontrar, mesmo na direita, bolsonarista, e na esquerda, pessoas que não cometem o crime. Estar na política, você consegue fazer sem se sujar. Mas você não acaba fechando os olhos pra muita coisa? Lá dentro... Uma pessoa lá dentro, entendeu? É. Até porque... Eu Assim, falo pra Malu, né? Já me perguntaram várias vezes, você não pretende entrar na política? Eu falo, cara, não, porque o círculo à minha volta seria muito insalubre. Você tem que ficar dando tapinha nas costas de cara vagabundo. que faz um monte de coisa errada, entendeu? É. Você pode até não se envolver, mas você vai ter que apertar a mão do cara, vai estar junto. Você tem que entender o deputado como se fosse uma espécie de um advogado seu, que vai ter que ser colocado pra negociar com os bandidos. É isso. E o deputado tem que saber isso. Que ele tá ali numa posição de andar com gente insalubre e ter que negociar e ser simpático com gente escrota. Vou dar um exemplo, para passar um projeto de lei, vou dar um exemplo do Kim. Ele precisa convencer vários deputados do Centrão que estão no orçamento secreto. A maior parte dos votos para passar os projetos vão cair nesses caras. O interesse desses caras não é nem um pouco republicano. Eles sabem que o Kim não é do esquema. Então, existe um limite na relação. Só que você vai ter que lidar com o cara. Você vai ter que lidar com o cara mesmo sabendo que ele tá desviando o dinheiro da saúde na cidade dele, que ele tá vendendo o voto dele pro governo dentro de uma determinada circunstância. É muito escroto. E assim, é cada vez mais escroto com quanto você vai entrando. E conforme você vai afundando nisso, você vai percebendo que a política, especialmente a brasileira, é uma das coisas mais, desculpa o termo, escrotas do mundo. Eu quis fazer esse mergulho, e eu tornei minha pré-campanha uma espécie de uma terapia sobre o que é a política brasileira. Que eu quis fazer isso para as pessoas. Porque todo mundo fala assim, o problema do Brasil é o STF. A STF é um problema no Brasil desde 2012. Se a gente falar que o problema é o STF... a gente está olhando um recorte imediato de um problema que é consequência de algo maior. O STF é consequência de um sistema político que necessariamente é corrupto e que precisa da Suprema Corte garantindo esses elementos. Tanto que os superpoderes do STF vêm no fundo de um acordão que foi proposto pelo Romero Jucá, que é lá de Roraima, naquele famoso áudio que vazou dele, que a gente precisa fazer um grande acordo com o Supremo e tudo. E ali estava dando a linha do que precisava ser feito com o Alexandre de Moraes, do inquérito, de destruir a Operação Lava Jato, e depois ele indo pra cima do Bolsonaro, ou seja, todo aquele desenho foi um desenho que esses caras montaram. Mas o que é a política brasileira? Quando eu comecei a rodar interior do Pernambuco, interior do Ceará, interior do Maranhão, eu comecei a olhar, cara, e eu comecei a mostrar para as pessoas, isto aqui não existe, isso aqui é uma fantasia, milhares, estou falando milhares, bem no plural, de cidades que não têm a menor capacidade de sustentar, que vivem de dinheiro que é coletado de você, que tá aqui, você, dele, que tá ali atrás do monitor, das pessoas que estão assistindo. Esse dinheiro vai pra lá, esse dinheiro é roubado quase sempre, as emendas que saem de Brasília e vão para esses municípios são desviadas, a população vende o voto pro político corrupto, a população não exige nenhuma melhoria em termos de indicadores de saúde, segurança, educação, nada. E ela vai vendendo o voto dela, e esse jogo vai rodando, e esses caras, em última instância, são os caras que elegem os deputados do Centrão, que em Brasília vendem o voto, que estão em todos os esquemas de corrupção, que acabam colocando, vamos dizer, no TCU, nas famosas indicações que ninguém acaba vendo, Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas estaduais, ministros do STF, seus representantes, e aí você percebe aquilo que eu falei no começo do programa, que nós somos administrados por pessoas do Amapá, de Roraima, do Maranhão, do Piauí, e isso não faz nenhum sentido. Vou dar um exemplo aqui, uma analogia. Não sei se estou falando demais, tá? Que essa analogia é bem cabível. Imagina a União Europeia. Na União Europeia, você tem países que estão em condição melhor, condição pior. Mas quem manda é a Alemanha e França. São as maiores potências econômicas, militares, onde há boa parte da criação, os empregos de qualidade. Beleza. E aí você tem os países menores, que eles têm que obedecer critérios, inclusive, para continuar recebendo dinheiro, como foi a Troika funcionando na Grécia, em Portugal, etc. Agora imagina se a União Europeia fosse de fato administrada por gregos, portugueses e irlandeses. Eu amo esses 3 países. Dito isso, não faz sentido. Sim. O Brasil é isso. Ele é uma federação em que São Paulo, Paraná, Minas são administrados pelo Alcolumbre do Amapá. Que o Ciro Nogueira, do Piauí, manda na gente. E qual o problema disso? Não tenho nada contra o Estado em si. Agora, é como você pegar a pessoa que tem o pior Estado, com os piores indicadores, com as piores práticas políticas e botar pra mandar nos outros lugares. E isto é o que isso, em última instância, é o que gera o STF com superpoder, é isso que, que gera os altos impostos que a gente paga, que gera corrupção, que gera a impossibilidade de você ter um país sério. Só que ninguém nunca teve coragem de botar o dedo nessa ferida. E eu falei, vou colocar, porque o verdadeiro sistema é esse.
Ah, não, o sistema, sei lá, o André Esteves sentou com o Alcolumbre. Não, o sistema é diferente. O sistema começa com um prefeito, uma cidade de 2 mil habitantes, cujo orçamento vem 97% de repasses da União. O sistema começa ali. E ele vai avançando para os políticos, para os grandes deputados, para os grandes senadores, e aí esses caras fazem um esquema em Brasília. E esse é o problema que faz que o Brasil não dê certo. E é isso, pessoal. Se você curtiu o vídeo e quer continuar acompanhando os melhores cortes e conteúdos aqui no canal Aurinegro, já deixa o seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E claro, se inscreve no canal Aurinegro e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Tamo junto e até o próximo vídeo.